Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhe disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu convido a todos agora para, de pé, invocarmos o Divino Espírito Santo. Ó nós descer, divina luz, a nós descer, divina em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Que São Frei Galvão rogue a Jesus para que nossos pecados sejam perdoados. Amém. Podemos nos assentar. Caríssimo confrade Frei Diego e os nossos confrades que cuidam, zelam, pastoreiam neste santuário, caríssimo irmão jubilando Frei Walter, meus queridos confrades, queridos familiares, religiosas presentes, irmãos e irmãs romeiros de Frei Galvão e o povo de Deus que participa desta Santa Missa, seja presencialmente ou seja pelas redes sociais. Sacerdote é o profeta
missionário. Queridos irmãos e irmãs, estamos no mês de outubro, mês das Santas Missões, mês dos missionários e missionárias. E hoje é o Dia Internacional das Santas Missões. Estamos no santuário de Frei Galvão, o grande e santo missionário franciscano, guaratinguetaense, conterrâneo nosso, primeiro santo brasileiro, canonizado pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, em 11 de maio de 2007. Frei Walter Hugo e eu celebramos nossa ação de graças pelos 50 anos de vida sacerdotal, 50 anos de vida missionária. A missionariedade é um dos grandes apelos da Igreja hoje. O Papa Francisco sempre nos lembra no desempenho de nossa missão sacerdotal. Então Jesus se aproximou e falou: toda autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Este é o imperativo da missionariedade. Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. É uma ordem de Jesus para todos os que se sentem chamados a seguirem seus passos e se tornarem seus colaboradores. O seguimento de Jesus exige o ir e fazer novos discípulos. Não basta segui-lo, é necessário fazer com que os outros também o sigam, que outros também se tornem discípulos do Mestre. O endereço é o mundo. Um mundo sem fronteiras e sem limites. O mundo com sua diversidade de regiões, realidades, raças e culturas. A mensagem do Evangelho deve ser dirigida a todos, sem exceção de ninguém. Quando Jesus pregava, suas palavras ecoavam pelos 4 cantos da Palestina como chuva que cai sobre bons e maus, puros e impuros, justos e injustos, santos
e pecadores. Palavras que são sementes caídas nos diversos terrenos. Os frutos virão a partir da qualidade do terreno. Não podemos excluir ninguém. Não podemos marginalizar ninguém. A todos é destinada a boa nova de Jesus. Os pequenos e pobres, são os prediletos de Jesus. Os que estão à margem e os que são excluídos. A estes, especialmente Jesus, qual bom pastor, acolhe, abençoa, alimenta e encaminha pelas estradas da vida. Assim como foi para Jesus, deverá ser para nós, os discípulos de Jesus. Os pequenos devem ser a menina de nossos olhos, a corda fina do nosso coração. Somos enviados a todos, mas em especial àqueles cuja dignidade foi negada, os direitos tolhidos, a cidadania roubada, o respeito banido. Estes são os preferidos de Jesus e também devem ser os nossos preferidos. A esses somos enviados de modo especial. Como a mãe que ama com estremecimento a todos os filhos, mas se desvela, sobretudo, sobre os enfermos e fracos. O sacerdote é o profeta missionário. Mas o Espírito Santo descerá sobre vós, e dele receberão força para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os extremos da terra. A missionariedade profética acontece no poder, sob a luz do Divino Espírito Santo. É Ele, o profeta missionário maior e verdadeiro. Nós somos apenas os seus instrumentos. É o Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo quem reina, anuncia e celebra na pessoa do sacerdote. É o Espírito Santo do Senhor quem pensa com a nossa cabeça, fala com a nossa boca, abraça com os nossos braços e, sobretudo, sente e ama com o nosso coração.
O Espírito Santo é o grande profeta do Pai, o grande missionário do Filho. E o Espírito Santo que faz a Igreja de Cristo acontecer nos 4 cantos do mundo, universo. É o Espírito Santo que nos usa, nos impele, nos encoraja e nos consola. Nosso esforço deve ser o da vigilância, para garantir que nunca coloquemos obstáculos ou barreiras à ação do Espírito Santo na obra da missão. A profecia vem do Espírito que atua em nós. E seremos tanto mais profetas, quanto mais abertos e sintonizados ao Espírito nós estivermos. O Espírito fala na igreja e através da igreja. O sacerdote é o missionário profeta que age pelo Espírito Santo que nele habita e de um modo especial recebeu pela imposição das mãos no dia de nossa ordenação sacerdotal. O sacerdote é o missionário profeta que age pelo Espírito Santo que nele habita. O Espírito é para a igreja o que o motor é para o carro. O Espírito é para a igreja o que a chuva é para a terra. O Espírito é para a igreja o que o sangue é para o corpo. O Espírito é para a igreja o que o ar é pela vida. O sacerdote deve ser o vaso onde a semente do Espírito desabrocha. O candeeiro onde a luz do Espírito brilha. O alforge onde o Espírito é carregado pelos 4 cantos do mundo. Os santos, homens e mulheres de Deus, foram aqueles que se abriram totalmente à ação do Espírito. Nosso querido Frei Galvão se abriu inteiramente ao sopro do Espírito. Nossa querida irmã Dulce, a mãe dos pobres da Bahia e do Brasil e do mundo inteiro, se abriu para que o Espírito Santo amasse e servisse os mais pobres através do seu coração e das suas mãos. Aqueles que não colocaram reservas para que através deles o Espírito operasse na igreja. Aqueles que foram fiéis ao Espírito e se deixaram conduzir pelas moções do Espírito. Os santos entregaram a vida, derramaram o sangue para que a vida do Espírito fosse sangue da igreja.
João nos ensina que a fonte do profetismo e da missionariedade é o Espírito Santo de Deus. O sacerdote é o profeta missionário. Em Efésios, Paulo nos exorta: rezem também por mim, que a palavra seja colocada na minha boca para anunciar ousadamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador aprisionado, que eu possa anunciá-lo com ousadia, como é o meu dever. Nosso grande luminar, D. Helder Câmara, clamava em alto e bom som: jamais deixe a profecia morrer. O grande santo de nossos tempos, D. Oscar Romero, dizia: conhecemos o profeta quando ele fala. O profeta missionário está sempre atento ao tempo em que vive. Ele realiza sua missão profético-missionária no tempo e no espaço para o qual foi chamado. Atenção ao tempo, acolher e amar no tempo em que se vive. Além do tempo, o profeta missionário está presente num espaço determinado, junto a um povo que possui uma história, as suas tradições e costumes. Inculturar é encarnar-se na vida daqueles a quem somos chamados a evangelizar. A formação seminarística deve ser tal que proporcione ao candidato ao sacerdócio aquela visão aberta, abrangente, acolhedora do diferente, capaz de somar e incluir, jamais dividir ou excluir. Somos pontes e não muros. Nosso ministério deve ser marcado pela virtude da grandeza, pelo respeito a outras maneiras de ser, de pensar e de agir. Cada cultura expressa uma vertente de riqueza do reino e abrange valores nos quais as sementes do Verbo já estão presentes. É o princípio da unidade na diversidade, unidade do Verbo na diversidade das culturas. A diversidade cultural tem sido um imenso desafio à evangelização. De um modo especial hoje, o universo urbano, com todas as suas belezas e feiuras, com suas riquezas e pobrezas, com suas grandezas e mazelas. Se por um lado a cidade nos atrai e nos possibilita um trabalho marcado pela interação dos valores e contradições dos vários segmentos sociais,
religiosos e culturais. Por outro lado, exige uma imensa abertura do coração para o diferente e uma profunda firmeza e determinação no caminho a ser seguido, em conformidade com as orientações do Evangelho e os ensinamentos do magistério. Corremos o perigo de aportar nossa ação pastoral nos extremos da visibilidade ou do anonimato. Existe um momento para o show, como existe um momento para o oculto do testemunho silencioso. Jesus circulou muito à vontade e de maneira muito convincente entre a transfiguração do Tabor e as lágrimas silenciosamente derramadas quando chorou e orou sobre Jerusalém. O sacerdote é o profeta missionário. Nosso ministério profético missionário deve ser profundamente marcado pelo espírito de serviço, de diaconia. Entre vocês não deverá ser assim o evangelho de hoje. O maior deve ser aquele que serve. Este espírito faz nossa diferença no contexto de uma sociedade tão marcada pelo autoritarismo, de um clericalismo insano, vulgar e ridículo. Malditos os carreiristas, malditos os que usam de sua posição para explorar e extorquir. Malditos os que fazem da simonia sua maneira de administrar as coisas de Deus. Malditos os que contradizem o verdadeiro espírito evangélico e usam seu presbitério para a autopromoção e alimento da própria vaidade e ostentação na busca de privilégios. Felizes os puros de coração, que verdadeiramente se colocam a serviço, e em especial dos pequenos e pobres da sociedade. Felizes os que fazem frutificar os próprios talentos e os coloca para a edificação e crescimento da igreja. Felizes os que usam do seu poder para servir mais e melhor. Felizes os que não fazem da hierarquia um trampolim para a própria ostentação, mas instrumento de serviço, de ministério. Felizes os que bem sabem usar os coringas que possuem para fazer canastras no jogo da vida. O sacerdote é o profeta missionário que anuncia o Cristo total, abrangente, com tudo que ele possui, de polpa e caroço.
jamais um querigma seletivo de aspectos que mais nos agradam. Nosso anúncio deve ser do mistério global de Jesus, desde a encarnação até a ascensão. O sacerdote é o profeta missionário do testemunho. Quando nossas palavras e discursos falham, nada melhor que nossa vida para testemunhar o que cremos e esperamos. No dizer de nosso querido irmão e amigo Charles de Foucault, gritar o Evangelho com a vida. Gritar o Evangelho com a vida. E repetir com São Francisco de Assis, nosso mentor espiritual. Pregar o Evangelho sempre. Se for necessário, usar as palavras. Pregar o Evangelho sempre. Se for necessário, usar as palavras. A Evangelii Nunciandi nos ensina com muita propriedade. O homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade os testemunhos do que as palavras do Mestre. Ou então, se escuta as palavras do Mestre, é porque ele se torna testemunho, porque ele é testemunho. O sacerdote só será profeta missionário se assumir com intransigência, sem meios termos, a luta pela defesa da vida em todas as suas formas. Dentro de uma cultura de morte, a luta em defesa da vida reúne em si o mistério do anúncio evangélico e da denúncia profética. Meus queridos irmãos e irmãs, este é o testemunho de dois pequenos e humildes franciscanos, que ao completarmos 50 anos de vida sacerdotal, como disse no início, começaríamos tudo de novo, com a mesma paixão, com a mesma dedicação, se necessário fosse, com o mesmo amor que através de nós, pequenos pecadores limitados, continuaríamos a nossa missão como pequenos pecadores e limitados que somos. O que nos conforta e nos enche de alegria é ter a certeza de que fomos e continuamos ser apenas instrumentos da grandiosa missionariedade do Senhor Jesus, que continua realizando maravilhas em sua obra de salvação. Queridos confrades, querido confrade Frei Walter, irmão, com São Francisco em São Francisco, humildemente digamos a nossa ação de graças por nosso jubileu. Irmãos,
como dizia nosso pai Francisco. Vamos começar tudo de novo, pois até agora pouco ou nada fizemos. Amém. Muito obrigado. Eu dirijo essas palmas ao nosso querido Divino Espírito Santo, que é a luz que sempre nos ilumina. E nesse momento eu convido Frei Walter Hugo, ele que é um poeta, que olha o mundo no olhar do poeta, que declame uma de suas poesias sobre a vida. É um soneto simbólico, cujo título Prefiro Estrelas. Eu preferi sempre, por meus caminhos, ir contramão de muitos nesse espaço. Despetalar as rosas e não os espinhos. Espalhar pelo chão por onde passo. Não quis profeta ser de noites más. Prefiro estrelas, céu enluarado, pois assim Deus em minha vida traz a paz sagrada, meu porvir sonhado. Por que plantar as dores pela estrada? Se nós podemos raiar madrugada de flores lindas para esse mundo santo, eu aprendi que vale mais a flor do que a tragédia de espalhar a dor. Por isso, eu sou feliz em minha vida.